voltamos! Meu nome é Fernanda e eu sou coordenadora pedagógica da rede. Mas isso vocês já sabiam, não é mesmo? Pois nós já estamos no 5º programa Educação na TV, voltado para as crianças de 2º e 3º anos do ensino fundamental. Este programa passa sempre às terças-feiras. Hoje o programa está incrível e cheio de novidades, ao começar pela sala de leitura, onde teremos 2 atividades. Uma leitura iniciando os quadros e uma contação de histórias finalizando. A surpresa sou eu, dando uma aula para vocês de língua portuguesa e aprofundando um pouco mais sobre as cantigas. Ainda em língua portuguesa, vocês terão uma aula de um gênero textual colorido, encantador, já dá para imaginar o que é? Já em matemática, um pouco mais de medidas. E no Fazendo Arte, prepare-se, muitas tintas, cores e uma surpresa. Vamos lá? Olá, eu sou a Karina, coordenadora, e hoje eu trouxe uma história para vocês de princesa. Vocês devem conhecer várias princesas diferentes, né? A de hoje, vocês vão ver que ela é desejosa. Isso mesmo, a princesa desejosa. Quem escreveu e ilustrou esse livro foi a Cristina Biasetto, pela editora Projeto. Vamos lá? Em um reino não muito longe daqui, vivia uma jovem princesa, diferente de todas as princesas sobre as quais já se ouviu contar. Ela era temida por todos, adultos e crianças. Tão temida que nem o seu nome ousavam pronunciar. E por chamarem-na sempre de Princesa Desejosa, acabaram por esquecer seu verdadeiro nome. Até eu mesmo me esqueci. Desde pequena, ela mostrava como seria. Nem mesmo o rei, a rainha e a rainha-avó escapavam de suas tiranias. Mas talvez tirania seja uma palavra forte demais. Melhor relembrar a história desde o começo. A princesa desejosa nasceu em uma manhã de cores fortes e perfumes intensos, em época de recomeços, na primavera. Assim que abriu os olhos, a pequenina criança quis tudo o que estava por perto, não importando o que ou de quem fosse. Tudo deveria ser dela. O tempo foi passando, a princesa ia crescendo e junto crescia o seu desejo de ter tudo para si. Queria por querer, simplesmente desejava. Sair de casa virou tarefa para poucos aventureiros daquele reino. O perigo de encontrar com a princesa pelas ruas e perder tudo o que tivesse nas mãos era algo que ninguém queria. Mas trancar-se em casa não resolvia. Foi então que o povoado todo fugiu das garras, ou melhor, dos braços desejosos da princesa. E ela, sem ter nada de ninguém para desejar, passou a desejar a natureza. E desejou muito. Até que um dia, de pouco vento e muita quietude, a princesa sentiu algo muito estranho. Algo tão forte como dor de espinho. Era um desejo por algo que ela não via nem podia tocar, mas sentia falta. Ela desejava companhia. E esse desejo foi crescendo, ficando enorme, tão grande que já não tinha espaço dentro dela para crescer. Então transbordou. E a princesa chorou, e chorou, e chorou tanto, que suas lágrimas chegaram a um reino muito distante, despertando a curiosidade do príncipe que vivia ali. Ele era um rapaz muito curioso, mas tão curioso que caminhava mundo afora fazendo descobertas e tentando responder às perguntas que não paravam de surgir em seus pensamentos.
Perguntas como aquela que passou a dominar suas ideias, assim que viu um rio chegando por suas terras. Quis saber de onde vinha. Não se conteve de curiosidade e partiu em busca da resposta. O príncipe valente, era assim que o chamavam, viajou 40 dias e 40 noites por águas agitadas e perigosas, pois o desejo da princesa não parava de crescer. No final dessa longa aventura, o príncipe chegou à nascente daquele rio e lá encontrou a princesa. Ao primeiro olhar, apaixonaram-se intensamente. Por estranho que possa parecer, a princesa não desejou o barco do príncipe, nem o carro e nem a nuvem. Queria somente ficar ao seu lado, ouvindo tudo sobre suas viagens, aventuras e descobertas. O príncipe, por sua vez, estava curioso apenas para descobrir todos os desejos da princesa. Os dois, então, passaram 1001 noites conversando e depois decidiram se casar. Fizeram uma grande festa para convidados de vários outros reinos. A notícia de que a princesa não desejava nada mais que ouvir as belas histórias do amado correu o mundo. E as pessoas perderam o medo que tinham dela. Uma multidão compareceu ao casamento para ouvir as histórias do príncipe e também para contar-lhe outras tantas ocorridas em reinos distantes dali. Depois que a família cresceu, o príncipe voltou a viajar, porém não mais sozinho como antes. Iam todos muito desejosos e curiosos por belas e novas aventuras. E foi assim que tudo aconteceu, tal como eu me lembro. Só o nome da princesa continua esquecido. Pensando bem, o que importa mesmo é lembrar que ela deixou de ser temida quando descobriu seu verdadeiro desejo. E aí, crianças, perceberam que o mais importante é a companhia de pessoas queridas? Então, que tal aproveitar a quarentena para contar belas histórias juntos com seus familiares? Um beijo, tchau! Olá, pessoal! Eu sou a professora Rosângela Ribeiro e na aula de hoje vim conversar com vocês sobre os tipos de medidas que nós encontramos no nosso dia a dia. Vale lembrar que vocês já viram em programas passados esse assunto, como na aula super interessante da professora Aline, em que ela trouxe curiosidades incríveis sobre os animais, comprimento, tipos de alimento que eles comem, quantidades e também até o quanto de líquido que eles bebem. A professora Adriana também trouxe em uma aula uma unidade de medida de tempo super importante, que é o calendário. Bom, mas hoje eu quero conversar com você o porquê que as medidas são tão importantes para nós. Vamos lá? Se por acaso você vai fazer uma receita na sua casa e nela está pedindo que você use um copo de leite, pode surgir uma dúvida. Qual o tamanho do copo que eu devo usar? Se eu não usar o certo, a receita pode dar errado. Você pode medir aí na sua casa quem é a pessoa mais alta usando barbantes. Olha que legal. Mas e se esse barbante balançar ou se entortarem? Pode ser um problema. Se eu quiser saber o tamanho dessa mesa, usando as mãos, eu também consigo. Posso usar os palmos, medindo aqui, ó. Legal, não é? Mas se uma criança menor do que eu, com as mãos menores também, vier medir, acho que não vão ser os mesmos palmos. Tenho certeza que aí na sua casa também, alguém já tentou saber se você estava com febre usando também as mãos. Fazendo assim, não foi? Mas não dá para saber se a medida está exata, não é? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe que lá na França, há muito tempo atrás, existia um rei que usou a medida do seu próprio pé como medida oficial para saber as distâncias entre os lugares?
Difícil acreditar, não é mesmo? Mas o duro que é verdade. Ainda, gente, muito tempo atrás, as pessoas se orientavam pelo Sol e pela Lua para saber a passagem do tempo e também para colher as suas plantações. Agora imagina, se o dia amanhecesse nublado, as pessoas iam achar que estava noite. Isso podia dar uma confusão danada, não é mesmo? E é por esse e outros motivos que a humanidade sentiu a necessidade de criar medidas padrões, iguais para todos. Como é o caso das balanças, que servem para medir pessoas, pesar alimentos, objetos. E são tipos variados que nós temos. Temos também balanças culinárias, copos e colheres de medidas, que nos ajudam para que aquela confusão das receitas não aconteça. Temos trena, fita métrica, régua para medir distâncias, pessoas, e também temos os quilômetros, que nos ajudam a medir distâncias. Calendários e relógios de tipos variados para medirmos a passagem do tempo. Termômetro, porque usar a mão para medir febre não é tão legal assim, não é mesmo? E os termômetros nos ajudam a medir a temperatura do corpo humano, dos animais e também do ambiente. Ufa, ainda bem que tudo isso foi inventado, não é mesmo? Assim a gente acaba com tanta confusão. Bom, eu tenho uma dica para você aí na sua casa. Por que você não usa dessas medidas não convencionais para descobrir o tamanho das coisas na sua casa? Junte a sua família, use os palmos, barbantes, até os passos. E depois, quem sabe você pode usar as medidas convencionais, como régua, fita métrica, aquela que você tiver na sua casa, para confirmar os tamanhos? E é isso, pessoal. Ó, um beijo de quilômetro para você. Até a próxima. Olá, crianças, e olha a surpresa aqui, mas não como coordenadora e muito menos como apresentadora desse programa. Hoje eu sou a professora Fernanda e na nossa aula de língua portuguesa nós vamos aprender um pouco mais sobre as cantigas. Já sabemos que esse tipo de texto é de tradição oral, passada de geração para geração, ou seja, de pais para filhos, sem um autor conhecido. Algumas semanas atrás, a professora Rosângela Ribeiro esteve aqui e, ao som de um pandeiro, cantou com vocês uma cantiga típica de festa junina. Vocês estão lembrados? Sim, Cai Cai Balão. Mas agora eu vou apresentar para vocês uma cantiga de ninar. Vocês conhecem a cantiga Boi da Cara Preta? Sim? Pois vamos lá. Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Lembraram? Assim como esta cantiga de ninar, também existe a Nana Neném. E ao contrário da cantiga Cai Cai Balão, ela é cantada de forma mais tranquila, mais calma, pois as pessoas a utilizam para embalar, ao som de uma melodia, as crianças. Mas a proposta de hoje é que nós façamos uma nova versão para esta cantiga, respeitando sua estrutura. E para isso, após eu cantar para vocês, nós vamos fazer a leitura da mesma. Vamos lá? Começando pelo título, Boi da Cara Preta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Opa! Preta e careta, sons iguais. Isso são as rimas. Essa cantiga também apresenta rima. Então vamos lá. A nossa proposta é modificá-la, ou seja, dar uma nova versão a ela. Para isso, a professora Fernanda escolheu as cores que ela mais gosta, vermelha e azul. E eu vou substituir a cor da cara do boi pela cor vermelha. E assim, nós vamos propor para vocês que haja outra palavra que rime com essa cor. Então vamos lá.
Boi, 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 boi da cara vermelha. Respondam comigo. Vermelha rima com galo? Não. Vermelha rima com vaca? Não. Vermelha rima com ovelha? Sim, vermelha, ovelha. Então vamos voltar um pouquinho. Boi, 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 boi da cara vermelha. Pega esse menino que tem medo de ovelha. Pronto, trocamos duas palavras e surgiu uma nova versão. Mas nós podemos também criar um novo verso para essa cantiga. Para isso, nós vamos utilizar a cor azul. E com a cor azul, ao invés de trocarmos as palavras, nós vamos criar um novo verso para essa cantiga. Vamos lá? Boi, 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 boi da cara azul, pega esse menino que correu para a represa. Azul, represa, não, não rima. Azul que correu para o mato. Azul e mato rimam? Não. Azul que correu para o Polo Sul. Azul e sul rimam? Sim. E assim nós temos uma nova versão. Boi, 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 boi da cara azul. Pega esse menino que correu para Polo Sul. Gostaram? Não é difícil, não é mesmo? Mas infelizmente a nossa aula está terminando e eu convido vocês a escolherem mais cores, chamar a sua família e produzir outras novas versões desta cantiga, como de qualquer outra que vocês sabem já de memória. Que tal? Assim, vocês poderão produzir até um livro de cantigas ou até fazer uma exposição de suas novas versões. Aguardo vocês na próxima terça-feira. Um beijo, bye! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Esther Paula e no Fazendo Arte de hoje nós vamos fazer arte com tinta. Bom, vamos precisar de folha de papel e tinta, que pode ser essa comprada pronta ou aquela que você mesmo faz, que a professora Altina já ensinou aqui no programa. Nessa proposta, podemos utilizar pincel, bolinhas de algodão, cotonetes, esponjas, o que você tiver na sua casa, inclusive os seus dedos. São muitas possibilidades. Bom, vamos iniciar dobrando a folha ao meio. Para dobrar uma folha exatamente ao meio, eu uno as duas pontas desta forma. Apoio a folha na mesa e passo o dedo com força, fazendo um vinco, uma marcação. A hora que nós abrimos, ó, ela está marcada bem ao meio. Nesta proposta, nós vamos escolher um dos lados para desenhar. Eu vou desenhar desse lado aqui. Prestem atenção. Eu vou desenhar uma das minhas frutas favoritas, que é o abacaxi. Então, eu vou iniciar com o amarelo. Vou começar desenhando o corpo do abacaxi. Lembrando que para dar certo essa técnica, é importante colocar uma quantidade boa de tinta. Bom, estou terminando a parte do corpo do abacaxi, vou mostrar para vocês. Olha só, agora eu vou desenhar a coroa do abacaxi, que é aquela parte de cima verde. Vamos lá. Muito bem. Os últimos detalhes. Olha só, eu tenho aqui a metade do meu desenho. E para desenhar agora do outro lado, igualzinho a esse, nós vamos dobrar o papel como fizemos no início da proposta. Eu apoio a parte desenhada aqui na mesa, venho com a outra parte por cima, pressionando de leve. É importante não arrastar a mão em cima do papel. Pressiona bem.
Agora nós vamos abrir para descobrir como ficou o desenho. Uau, olha que incrível! As duas partes estão iguais. A tinta de um lado do desenho coloriu o outro lado do papel e elas ficaram idênticas. Isso, na matemática, nós chamamos de simetria. Muitas coisas à nossa volta são simétricas. Por exemplo, na arquitetura, se nós imaginarmos uma linha bem ao meio da nossa biblioteca municipal, nós vemos que ela também é simétrica. Tudo que tem de um lado, também tem do outro. Alguns animais também, como a joaninha, se dividirmos ela bem ao meio, os dois lados são idênticos e espelhados. O rosto humano também. Se imaginarmos uma linha bem ao meio do nosso rosto, temos um olho de um lado, outro de outro, metade de um nariz de um lado, metade de outro, a boca a mesma coisa. Alguns artistas, como Rubem Valentim, usaram e ainda usam a simetria nas suas obras. O Rubem Valentim foi um pintor e escultor brasileiro que usou muito a simetria. Olha só esses dois exemplos de quadros dele. Se nós cortarmos bem ao meio, os dois lados são idênticos. É como se tivesse um espelho bem no meio da obra. Bom, pensando na simetria e nessa técnica, podemos também fazer a arte abstrata, que é aquela arte que a gente usa as formas, as cores, sem representar o mundo físico. Vamos começar da mesma forma, dobrando a folha ao meio, apoio o papel na mesa, faço a marcação e vou começar a usar a minha imaginação agora. Vou usar as tintas para criar alguma arte nova. Misturar as cores. Agora eu venho com o pincel. Muito bem. Vamos ver como ficou? Agora é uma surpresa, nós não sabemos o que vai vir. Uau, que incrível! Essas imagens aqui da frente foram feitas usando a mesma técnica. Agora separe o seu material, solte a sua imaginação e surpreenda a todos com essa técnica incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia, mas isso vocês já sabem, né? Afinal, eu tô aqui todas as terças-feiras para conversar com vocês um pouquinho sobre língua portuguesa e sobre gêneros textuais. O gênero textual que eu trouxe hoje para vocês, eu tenho certeza que vocês adoram. Eu, particularmente, sou muito fã. Eu vou dar para vocês 3 dicas para ver se vocês adivinham do que é que eu tô falando. Esse gênero conta a história por meio de textos e de imagens. As histórias estão em sequência e geralmente estão na horizontal. A gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Será que com essas dicas vocês conseguiram adivinhar do que eu estou falando? Não? Olhem ao meu redor. Eu estou falando das histórias em quadrinhos, claro! Vocês sabiam que as histórias em quadrinhos chegaram ao Brasil em 1905? Mas foi só em 1960, pelas mãos do cartunista Ziraldo, que vocês conhecem muito bem, afinal de contas, ele é o criador do Menino Maluquinho, que as histórias em quadrinhos ganharam cores e uma revistinha completa, através da Turma do Pererê. Nessa mesma época, em 1960, o paulistano Maurício de Souza criou 2 personagens, o Bidu e o seu dono, o Franjinha, que mais tarde viriam a integrar a turminha mais famosa do Brasil, a Turminha da Mônica. Nos anos de 1970 e 72, a Magali, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão ganharam revistinhas só para eles. Olha só a evolução de alguns personagens de acordo com essa história. Olha o Cascão como era. E a Mônica em 1963, quando ela nasceu. E como a Mônica é hoje. Olha o Cebolinha, então. Eles são muito mais bonitos hoje, não é? As histórias em quadrinhos têm características bem diferentes dos outros gêneros textuais. As histórias
são escritas por balões. Existem balões de fala, balões de pensamento, balões de sussurro. Esses balões vão representar aquilo que os personagens querem dizer. Nós temos alguns elementos de umas histórias que são contadas. Tem enredo, tem lugar, tem tempo, tem imagens. Por exemplo, a Turma da Mônica se passa lá no bairro do Limoeiro. Nós temos uma sequência de imagens que vão contar uma história. Nós temos também alguns sons que vão representar barulhos que a gente faz. Sons da natureza, barulhos que a gente pode fazer com o corpo. Olha só alguns exemplos bem legais. Olha o barulho do trovão. Cabrum. Opa, eu acho que alguém apanhou. Olha o barulho do soco. Tem gente no cabeleireiro. Olha o barulho da tesoura. Olha o barulho do beijo. Quando alguém cai na água, olha um tibum. Esses sons, eles têm um nome bem diferente. Eles se chamam onomatopeias. Bom, mas esse nome diferente a gente deixa para um outro momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima terça-feira. Beijo, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje eu estou aqui, não é para ensinar uma receita. Hoje eu estou aqui para contar uma história muito legal para vocês. Essa história chama O Mistério da Sopa da Vó Leninha, de Ana Paula de Abreu, e as ilustrações de Bruna Cis Brasil, da editora Viajante do Tempo. Vem comigo! Beterraba, couve-flor, cenoura e alho poró. Será que tudo isso cabe dentro da panela? Quem sabe mexendo bem. Cabe até uma batatinha, mas só uma rodela. A sopa da vó Leninha é sempre muito disputada. Vem primo, vem tio, vem cunhado, vem até o vizinho correndo para garantir um bocado. Vai pimenta, um tantinho de sal, alecrim, manjericão, salsinha e tudo mais que tiver no quintal. O cheiro da tal sopa chama até a bicharada, mas os coitados não têm vez, porque nos pratos não sobra nada. Quando a sopa fica pronta, ai meu Deus, que confusão! Sai todo mundo correndo para garantir seu quinhão. A sopa da vó Leninha saiu até no jornal. Todo mundo tentou fazer, mas de ninguém ficou igual. A sopa da vó Leninha ficou até famosa, atraiu até artista e ela ficou toda prosa. A tal receita está virando uma novela. Alguns estão apostando que o segredo é a panela. Qual será o segredo da sopa da vó Leninha? Será que é o fogão a lenha? Ou será que é a cebolinha? Perguntaram para a vó Leninha: Vó Leninha, o que você faz de diferente? A resposta foi bem curta: eu faço o mesmo de sempre. Vixe, agora piorou e continua o mistério. Ninguém entendeu a resposta e o assunto ficou sério. Chamaram até um detetive e ele foi investigar. Ficou lá da janela esperando ela começar. A sopa foi cozinhando, o cheiro foi subindo da panela. O detetive entrou ligeiro e roubou uma tigela. A vó Leninha foi lá no armário pegar mais um tantinho de sal. Avistou o detetive sentado lá no quintal. Ô, seu detetive, o que fazes por aqui? Eu vim saber da sopa e não consegui resistir. Vem aqui que eu vou lhe contar um mistério. Mas saia daí, por favor. O segredo da minha sopa é um punhado de amor. E aí, crianças, o que vocês acharam? Me deu até uma vontade de tomar essa sopa da vó Leninha. Vocês gostaram da história de hoje? Então, por hoje é só. Até a próxima terça. Um beijo. Tchau. Gostaram, crianças? Eu estou encantada com tanta criatividade.
Mas espera aí, vocês perderam alguma programação, algum episódio ou querem rever algum jogo, alguma atividade de artes? Pois é só acessar os canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação no YouTube ou na página do Facebook. Certo? Espero vocês aqui na próxima terça-feira. Um beijo, bye!